Então, chegamos aqui no primeiro trimestre de gestação. Quero conversar com vocês sobre algumas situações importantes que merecem a atenção de vocês nesse primeiro trimestre. Primeiro trimestre, nós temos aí uma multiplicação celular muito acelerada, né? A gente tem também aqueles sintomas que às vezes algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos, que são os enjoos, mal-estar. Algumas acabam tendo episódios mais frequentes, né, de vômitos. Algumas têm mais tonteiras, outras têm menos. Algumas acabam comendo um pouquinho mais e outras acabam perdendo o apetite devido aos sintomas da gestação. E é aqui que eu quero trazer para vocês algumas considerações importantes. Nesse primeiro trimestre, a gente tem aí um período importante da gestação, não que os outros também não sejam, mas é o início da vida, né? Início de tudo. Tudo está acontecendo nesse momento. O restante dos trimestres são complementares a esse início de formação. E nessa formação, nesse primeiro trimestre, a gente acaba tendo algumas exigências ainda a mais do organismo da mulher em função de atender as necessidades dessa gestação que está começando. E quando a gente tem algumas situações, como por exemplo, falta de apetite, ou você está enjoando muito, não está conseguindo se alimentar, ou você está tendo muitos vômitos e também por conta disso não está conseguindo manter uma rotina alimentar, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, justamente porque, como se trata do início de tudo que está acontecendo, a falta de uma alimentação, né, a falta de acesso a nutrientes para manter essa gestação que está começando, né, permanecer evoluindo de forma satisfatória, a gente tem aí alguns prejuízos nutricionais acontecendo também. E aqui eu abro um parêntese, né, até reforçando o planejamento familiar, né, o planejamento para que essa gestação aconteça, antes mesmo que você se coloque em tentativas para engravidar, que vocês façam uma avaliação nutricional, que vocês façam uma consulta com o médico ginecologista, que vai ser o seu obstetra também, para poder avaliar quais são as suas condições de saúde para receber essa gestação. Porque se você já engravida, né, com alguns prejuízos nutricionais, por exemplo, e você acaba sendo uma mulher que acaba tendo também muitos episódios, né, de mal-estar devido a esse início da gestação, você acaba intensificando essas deficiências nutricionais que aqui acabam, né, que vai faltando também para o neném nesse início ali da formação. Então aqui eu deixo o meu alerta, minha observação desse início da gestação, desse período de formação, o quanto é importante que vocês tenham conhecimento se existe ou não alguma deficiência nutricional, porque esse primeiro trimestre é o início da vida acontecendo. E a gente quer que esse início seja o mais completo e mais perfeito possível, tá? Agora a gente vai seguir depois, num outro vídeo, falando do segundo trimestre da gestação, quais são as suas importâncias, o que a gente precisa ficar de olho, quais são os alertas que a gente precisa ter referente ao segundo trimestre. Eu espero vocês lá.